E eu te convido desde já, agora, a abrir a sua Bíblia na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 2. Hoje nós vamos estudar do versículo 1 até o versículo 5. Amém? Enquanto você abre aí, eu já vou iniciar a leitura, porque o tempo ruge, não é verdade? E nós temos que aproveitar o tempo para começar a expor as Escrituras. A palavra do Senhor nos diz assim: portanto, você que julga os outros é indesculpável, pois está condenando você mesmo naquilo em que julga, visto que você que julga pratica as mesmas coisas. Sabemos que o juízo de Deus contra os que praticam tais coisas é conforme a verdade. Assim, quando você, um simples homem, os julga, mas pratica as mesmas coisas, pensa que escapará do juízo de Deus? Ou será que você que despreza as riquezas da sua bondade, tolerância e paciência, não reconhecendo que a bondade de Deus os leva ao arrependimento? Contudo, por causa da sua teimosia e do seu coração obstinado, você está acumulando ira contra você mesmo, para o dia da ira de Deus, quando se revelará o seu justo julgamento. Até aqui só. Feche os seus olhos aí na sua casa. Pai, obrigado pela Tua palavra, obrigado por esse momento, Pai, de exposição da Tua palavra. Que hoje o Senhor tenha misericórdia da nossa vida e que nesse culto, nesse momento de adoração a Ti por meio da exposição das Escrituras, somente a Tua palavra possa ser exposta, Pai, nada mais. Que eu não possa ganhar destaque, que as minhas experiências pessoais não possam ganhar destaque, mas somente o que o texto sagrado diz, Pai. Que o Senhor fale ao nosso coração de maneira clara e de maneira objetiva. E que hoje nós possamos ter uma experiência viva e transcendental com a Tua palavra. Que o Senhor quebre o nosso intelecto e que o Teu Espírito Santo nos revele as verdades do texto bíblico, Pai. É o que eu te peço. No nome de Jesus, amém. Amém, meu querido. Como você sabe, nós aqui no culto Quarta na Palavra, nós estamos dando prosseguimento ao estudo à carta de Paulo aos Romanos. Como eu disse, quem escreveu essa carta foi Paulo, né? Ele escreveu aos cristãos que estavam na cidade de Roma. E ao escrever essa carta, eu preciso fazer uma breve introdução com você, para que você entenda um pouco o contexto aqui desses versículos que nós lemos. Paulo, ele escreveu para uma igreja que ele não conhecia, tá? Ele viria a conhecer, eu creio, mas até esse momento ele não conhecia essa igreja, porque não foi ele que fundou essa igreja. Essa igreja, não, diferente das outras igrejas, ela não foi fundada por Paulo. Então Paulo escreve a carta aos Romanos como uma apresentação de quem ele era e do evangelho que ele pregava. E ao fazer essa apresentação, basicamente no capítulo 1, ele faz uma introdução, ele se apresenta, ele fala do amor que ele tinha por aquele povo, por aquela igreja, ele fala da vontade de visitá-los, de ter com eles, com a igreja em Roma, e aí de repente ele começa a falar da justiça de Deus por meio de Cristo. E ele vai falar das obras humanas, que nós não conseguimos alcançar salvação pelas nossas obras. Ele decorre aqui falando dos mandamentos, da lei da natureza, dizendo que Deus ele se revela por meio da natureza e que por isso, por meio da nossa depravação, do nosso coração inclinado pela maldade, nós somos indesculpáveis diante de Deus. O nosso pecado nos torna indesculpáveis, porque nós sabemos, nós conhecemos a lei de Deus e mesmo com o conhecimento da lei de Deus, nós decidimos deliberadamente praticar aquilo que é mal, praticar aquilo que é ruim. E mesmo aqueles que não conhecem a lei de Deus, os gentios, eles conhecem a lei geral, porque Deus ele se revela por meio das coisas criadas, ele se revela por meio da natureza. E, portanto, todos são indesculpáveis diante de Deus, todos, sem exceção.
Paulo está tratando aqui de algo que chamamos na teologia da depravação do coração do homem. Paulo está dizendo aqui que o coração do homem é inclinado para aquilo que é errado. Você, desde que nasce, pela sua natureza adâmica, pela sua inclinação em Adão, a sua própria natureza adquirida em Adão, você já nasce inclinado para o mal. Mesmo conhecendo aquilo que é errado, você tem facilidade em praticar os pecados. Ora, você pode analisar o comportamento de uma criança em um supermercado, quando os pais a reprovam falando: meu filho, hoje nós não podemos comprar isso. E o que a criança ela faz? Qual que é o comportamento da criança? É aceitar aquilo de maneira serena ou é se rebelar e fazer pirraça? É se rebelar e fazer pirraça, não é verdade? É porque a criança também ela já tem o coração inclinado para o mal. Então nós, como seres humanos, nós estamos nos desenvolvendo a praticar o mal. Nós estamos crescendo e crescendo em iniquidade, em nós opera a lei do pecado opera nessa carne. Lógico que Paulo está dizendo aqui para o homem sem Deus, o homem sem a concepção de Cristo, não é? E aí aqui, basicamente no capítulo 2, ele muda um pouco a argumentação para atingir um público determinado. Essa carta ela foi escrita tanto para os gentios quanto para os judeus. Então ele escreveu para os judeus que estavam em Roma, por conta da diáspora daquele primeiro século, e ele escreveu também para os gentios que estavam se adaptando à fé. E aqui a gente tem basicamente dois tipos de pessoas a qual Paulo se refere. O primeiro eram os filósofos da época, que eles gostavam de argumentar, eles gostavam de filosofar a respeito da lei de Deus, dessa lei da natureza, de qual era o tipo de comportamento que Deus gostaria de ter para com o homem. E o segundo tipo são os próprios judeus. Ele estava aqui agora cobrando dos judeus uma mudança de postura. E é interessante que você precisa agora ter em mente que Paulo estava falando para pessoas que concordavam com ele em tudo que ele estava falando. O Augusto Nicodemos diz que é como se Paulo dissesse assim: você aí que vive em pecado, você é indesculpável. Se você é judeu, você é indesculpável, porque a lei de Deus ela revela, ela ressalta o seu pecado. E aí seria como esse ouvinte dissesse assim: sim, Paulo está correto na sua linha de argumentação. Sim, é isso mesmo, Paulo, é isso mesmo. Pode descer o cajado nesses judeus. Ou se fosse um filósofo daquele tempo, um estoicista, ele ouvisse essa argumentação e falou: olha, você aí que vê a natureza e não enxerga Deus na glória da natureza, na glória de um nascer do sol, você não consegue enxergar Deus, você é indesculpável diante de Deus. E aí seria como se esse filósofo argumentasse: bravo, Paulo, você está correto nesse argumento seu, Paulo, é isso mesmo, eles precisam se arrepender. E aí Paulo agora, se ele estava usando um argumento geral, agora ele se vira para esses dois tipos de pessoa. Essas pessoas que julgam as outras, as pessoas que levantam em julgamento contra os outros ouvintes. E aí nós vamos agora, feita essa breve introdução, para analisar cada versículo aqui. Amém? E aí já no versículo 1, Paulo diz assim: portanto, aí é uma conclusão de raciocínio, portanto, você que julga os outros é indesculpável, pois está condenando você mesmo naquilo em que você julga, visto que você que julga pratica as mesmas coisas. Veja bem, é necessário ressaltar aqui que Paulo não está dizendo que é errado fazer um julgamento, tá? Paulo está condenando aqui que é errado você fazer um julgamento hipócrita, você vai fazer um julgamento sem alicerce de verdade, porque ora, Cristo nos diz que nós precisamos julgar a profecia, precisamos julgar os falsos profetas, que nós vamos conhecer a árvore pelo seu fruto. Ora,
Como que você vai analisar uma profecia? Como que você vai analisar um profeta? Como se você vai analisar um fruto de uma árvore se você não fizer um julgamento com base na palavra de Deus? Então esse é um julgamento sincero, é um julgamento que você não quer denegrir as pessoas, atacar as pessoas, não. É um julgamento com base na palavra de Deus, aonde você usa a Bíblia como um alicerce, como um prumo, para você trazer aquilo que é verdade ou trazer aquilo que é mentira. E você tem de piedade com aquilo que você está julgando, você tem imparcialidade, você é uma pessoa que é carregada de amabilidade e você consegue fazer uma separação daquilo que você julga. Não é esse tipo de comportamento que Paulo está atacando aqui. Paulo está atacando aqui um julgamento hipócrita. Ele está dizendo que, olha, você que julga os outros. Então eu vejo uma pessoa que cometeu um tipo de pecado. E ao ver essa pessoa que cometeu o tipo de pecado, eu a julgo, sendo que eu mesmo pratico esse pecado. Paulo está dizendo que se eu faço isso, eu sou indesculpável diante de Deus. Ele está falando que eu não tenho desculpa diante de Deus, porque eu faço as mesmas coisas daquele que eu estou julgando. Ele está dizendo que, ora, você que julga o outro, você que vira para o outro e julga ele no seu pecado, mas pratica o mesmo pecado, você está julgando de forma hipócrita. Então você é indesculpável tanto quanto ele diante de Deus. E isso aqui é assustador, porque Paulo continua dizendo aqui, olha, no versículo 2, ele diz assim: nós sabemos que o juízo de Deus contra os que praticam tais coisas é conforme a verdade. Olha, meu querido, nos dias de hoje, nós vivemos a geração do amor. É uma geração que enxerga em Deus um Deus completamente amoroso. É uma geração que enxerga em Deus um Deus sobre o qual não existe mais juízo. Mas Paulo nos traz a ideia de que Deus, Ele também é juízo. E Ele é juízo porque Ele é justiça. E ao fazer um julgamento sobre o ser humano, Ele não vai nos julgar com base no que os homens veem. Ele não vai olhar para você com base naquilo que Ele está vendo com o olho de um homem. Não, porque talvez você que está aí na sua casa, prestando atenção em mim que estou pregando aqui, você olha, esse pastor vestido assim, de camisa social, uma roupa social, com a Bíblia na mão, ele é um homem santo, ele é um homem que não peca. Porque o nosso olhar, ele é assim, o nosso olhar é parcial, nós julgamos as pessoas pelo modo de vestir, pelo modo de falar, pelo modo de se comportar, nós julgamos as pessoas pelos estereotipos, por aquilo que nós estamos presenciando de maneira externa. Mas Deus está dizendo que o julgamento dele para o homem é diferente, porque enquanto nós julgamos por aquilo que nós estamos presenciando de forma externa, Deus julga com base na verdade, e a verdade, ela é a palavra de Deus, e a palavra de Deus é uma espada que faz separação entre juntas e medulas. Então o julgamento de Deus, ele não é um julgamento injusto como o nosso, ele é um julgamento completamente justo, e é um julgamento que contempla quem você é na entranha do seu ser, no âmago da sua alma. Ele contempla quem você é de verdade, ele está vendo quem você é quando ninguém está olhando, ele está vendo quem você é, o comportamento que você pratica, as suas ações quando ninguém vê. Nós temos a tendência de achar que as pessoas, elas são exatamente aquilo que elas são na igreja, que elas se comportam no mundo afora como se comportam na igreja. Mas na igreja nós às vezes maquiamos o nosso comportamento, porque na igreja existe uma câmera que talvez vai pegar, vai te filmar. Então na adoração você levanta a mão de uma forma mais extravagante. É porque às vezes na igreja existe um irmão que está te olhando e você tem medo dele fazer o julgamento e você se comporta de uma determinada maneira. Mas ao sair das portas da igreja para fora, o seu comportamento muda totalmente. Aquele compromisso que você parecia ter
com o Evangelho agora você não tem mais. Aquele compromisso que você parecia carregar com Cristo, parece que você não tem mais. E você muda completamente o seu comportamento. E às vezes você ainda julga as outras pessoas. Olha como aquela pessoa veio ao culto, olha determinada roupa, olha determinado comportamento, sendo que você pratica as mesmas coisas. É disso que Paulo está falando aqui. Paulo está dizendo aqui que nós, quando não nos comportamos de maneira adequada, como somos hipócritas em nosso juízo, nós não temos autoridade para julgar ninguém, porque no nosso coração, no nosso pecado, nós somos tão pecadores quanto aquela outra pessoa. Nós precisamos de uma mudança de comportamento para poder levar em juízo, e mesmo assim o nosso julgamento ele não pode ser balizado nas nossas opiniões pessoais, no nosso tipo de entendimento, nos nossos preconceitos, não, é um julgamento em amor, baseado na palavra de Deus. E ele ainda prossegue assim, no versículo 3, olha, assim, quando você, um simples homem, julga outra pessoa, mas pratica as mesmas coisas, pensa que você vai escapar do juízo de Deus? Olha só, se eu sei de determinado julgamento de Deus a respeito de um pecado, e eu viro para uma pessoa e eu falo, olha, você precisa entender que o salário do pecado é a morte, e esse pecado que você comete vai acarretar em tais consequências na sua vida, mas eu estou cometendo o mesmo pecado que essa pessoa, você acha que o julgamento de Deus será diferente para mim? Lê do engano, meu irmão, porque para Deus não existe acepção de pessoas. O julgo de Deus é igual, o juízo de Deus é igual. Deus não vai colocar um pastor e uma ovelha que cometem o mesmo pecado em julgo desigual. Porque esse pastor, ele era pastor, ele fez mais coisas, então eu vou considerar ele melhor do que a ovelha. Não, se nós que cometemos o mesmo pecado, não nos arrependermos, o juízo de Deus será igual para ambos, tanto a ovelha quanto o pastor. Então não existe essa concepção de que pecados são diferentes para determinada categoria de pessoa, não. Deus ele não olha classe social, Deus ele não olha cargo, Deus ele não olha gênero, Deus ele não olha nada. O julgamento de Deus é completamente justo, é completamente imparcial, e o olhar dele para a gente é como o apóstolo João diz em Apocalipse, é como olhar com os olhos como quem tem chama de fogo no olhar. Ele enxerga além do que os nossos olhos podem ver, ele enxerga o nosso pensamento, ele enxerga as concepções, as conjecturas da nossa alma, e ele vê além do que o olho humano vê. Então, se você pratica algo, e você condena o irmão por isso que você pratica também, Deus há de julgar você e o irmão igualmente. Não será 2 pesos e 2 medidas. O julgamento de Deus ele vai ser nivelado, ele vai ser completamente justo, tanto para você quanto para o irmão que pratica esse mesmo pecado. E é interessante, irmão, agora prosseguindo, no versículo 4, você diz assim, olha só, nós precisamos analisar assim, é um questionamento que Paulo faz. Ou será que você despreza as riquezas da sua bondade, tolerância e paciência, não reconhecendo que a bondade de Deus o leva ao arrependimento? Essa passagem é maravilhosa, porque Deus está dizendo aqui que Deus é rico em bondade, é rico em tolerância e é rico em paciência. Paulo está dizendo para aqueles ouvintes, quem estava lendo essa carta, seja os judeus ou seja os gentios, que eles quando julgavam o outro, eles tinham a tendência de julgar o outro, desprezando a bondade de Deus, desprezando a tolerância de Deus e a paciência de Deus. E ele não só diz que eles desprezavam isso, Paulo nos diz que eles desprezavam que Deus era rico em paciência, em bondade.
Olha, porque Deus não é só paciente, Deus não é só bom, Ele é rico em paciência, em bondade. Isso é maravilhoso, meu querido, porque essa misericórdia que Deus tem para com o homem, para comigo e para com você, não é um tempo onde nós podemos viver de qualquer maneira, levando a nossa vida da forma como quisermos, né? Seguindo as doutrinas dos nicolaítas, que é aqueles que tinham a concepção de que quanto maior o pecado, maior a graça. Então nós precisamos pecar muito para receber muita graça de Deus. Não. O tempo de misericórdia de Deus é um tempo que Deus está te dando para que você alinhe o seu comportamento à vontade dEle, que é santa, justa e boa. A misericórdia de Deus, que é a causa de nós, homens, não sermos consumidos, é o tempo que Deus está nos dando para alinharmos o nosso comportamento à vontade dEle. Paulo está dizendo então que quem julga de uma maneira despreparada, quem julga de uma maneira injusta, quem julga desprezando a bondade de Deus, quem julga desprezando a misericórdia de Deus, e quem julga desprezando a paciência, a tolerância de Deus, está desprezando que Deus é rico nesses atributos. E se você julga assim, você acha que Deus há de considerar esses atributos quando vai julgar você? Não, meu querido, não, porque se nós não temos amor para com o próximo, Deus também não vai ter amor para com a gente. O juízo dele é igual, e aí ele segue aqui no versículo 5, falando, olha, contudo, por causa da sua teimosia e do seu coração obstinado, você está acumulando ira contra você mesmo, para o dia da ira de Deus, quando se revelará o seu justo julgamento. Isso aqui é terrível. Isso é um alerta que Paulo está dizendo para os ouvintes aqui e para a gente também. Eu sempre falo isso. A palavra de Deus, ela é atemporal. Ela foi escrita para um determinado período da história, para um determinado tipos de ouvintes, mas ela é completamente atemporal. Ela se aplica aos judeus e aos gentios que estavam em Roma e que formavam o corpo de Cristo, a igreja cristã, para aquele tempo, mas ela se aplica hoje ao nosso coração. E aí Paulo está dizendo, olha, se nós não consertarmos a teimosia do nosso coração, e um coração obstinado, se nós não mudarmos essa forma de nos relacionarmos com o pecado do outro, se você não tirar a trava do seu olho, que Cristo já alertava lá no Sermão do Monte, se você não tirar a trava do seu olho, para depois apontar a trava no olho do irmão, de maneira amável, se você não fizer isso, você está acumulando para você ira contra você mesmo. Você está como se tivesse um cálice da ira de Deus sendo acumulado contra você, meu querido. E você já imaginou a ira de Deus, uma justa ira santa, sendo despejada sobre a sua vida no dia do juízo final? Essa é uma realidade extremamente dolorosa, e é uma realidade que nós precisamos ter em nosso coração, porque quando nos comportamos de maneira a qual não se compromete com a palavra de Deus, quando o nosso julgamento é injusto, é imparcial, quando nós apontamos a trave no olho do irmão, sem tirar antes a trave do nosso olho, nós estamos em pecado. A parábola que Cristo fala, né, do cisco no olho, você vê um cisco pequenininho no olho do irmão, mas a trave, que é enorme, a madeira grande no seu olhar, você não enxerga. Paulo está dizendo que se você não mudar isso, esse coração obstinado, essa teimosia sua, no dia do juízo final, a ira de Deus vai se revelar contra você. Ela vai vir de uma forma assustadora contra a sua vida.
O tipo de julgamento que Paulo está fazendo aqui é um tipo de julgamento que Davi fez. E você conhece muito bem. Quando Davi, ele adulterou e mandou matar o marido daquela mulher que ele tomou como sua esposa, e ele colocou aquele homem na linha de frente da guerrilha, para ele ser morto. Então, quando ele foi morto, ele tomou a sua esposa ele tomou a esposa daquele homem como a sua mulher. E aí o profeta foi até então o palácio do rei Davi, e ao chegar no palácio do rei Davi, utilizou uma parábola também, para conversar com o rei, e falou assim: olha só, rei Davi, e aqui eu quero parafrasear o que a palavra diz. Existe um homem muito pobre e um homem muito rico. E esse homem pobre, ele possui uma ovelhinha só. E o homem muito rico, ele possui várias ovelhas. E esse homem muito rico, ele queria fazer um banquete. E ao fazer esse banquete, ao invés dele utilizar as ovelhas que ele tinha, ele pegou a ovelhinha daquele homem que só tinha ela. E matou essa ovelha e fez um banquete. E o que o senhor acha que tem que acontecer com esse homem rico? Davi, o seu coração se inflamou de paixão e ele disse: isso é injusto, esse homem merece morrer. E aí então o profeta olhou no olho de Davi e falou: esse homem é você, Davi, que fez isso, que mandou matar um soldado que só tinha uma esposa, porque você pecou, adulterou com a esposa dele, e agora você colocou a esposa dele no seu palácio. É esse tipo de julgamento que Paulo está dizendo aqui. É um julgamento hipócrita, é um julgamento que você não tem competência para fazer, porque você vive aquele mesmo pecado. Ou então, se você não vive esse mesmo pecado, você tem um outro pecado diferente, mas que diante de Deus é a mesma coisa, porque Deus não faz distinção entre pecados. É desse tipo de pecado aqui que Paulo está falando. É desse tipo de julgamento aqui que Paulo está falando. É um julgamento hipócrita, é um julgamento sem conhecimento de causa. E aqui agora eu quero caminhar para a conclusão com você, porque a gente tem pelo menos 3 aplicações aqui no texto. A primeira aplicação é as pessoas que gostam de apontar o dedo. E hoje eu quero te chamar para um arrependimento. Se você é alguém crítico demais, se você é alguém que a todo momento está percebendo e apontando o comportamento da outra pessoa, eu quero te convidar a uma noite de arrependimento, para que você tirasse o seu olhar do seu irmão, para que você tirasse o seu olhar de determinada pessoa e começasse a olhar para você mesmo, e começasse a olhar para você e enxergar em você as suas mazelas, e deixar com que Cristo convença o outro do seu pecado, porque você pode cair no erro de estar julgando alguém de maneira equivocada. E a segunda aplicação aqui no texto, a segunda forma de se aplicar, é que nós precisamos saber que Deus, Ele é completamente justo no seu julgamento. É que Deus, Ele não julga como nós julgamos. É que Deus não vai olhar para você, meu querido, e achar que você é muito bom por determinadas coisas que você fez, não. Ele vai olhar para você e vai ver quem você é internamente. Então hoje está na hora de você ajeitar a sua casa, de você corrigir o seu coração, a sua parte interior, porque às vezes aparenta ser muito bem, muito bonito, você sempre anda arrumado, você sempre anda arrumada, com as melhores roupas, com os melhores perfumes, você tem tudo do bom e do melhor, mas às vezes por dentro não está legal. E hoje, você precisa de um arrependimento interior também. Deus quer te chamar ao arrependimento hoje, meu querido. Você precisa se converter. E a terceira observação e aplicação que a gente deve fazer no texto aqui, é que Deus, Ele é um Deus misericordioso. Ele é um Deus longânimo, Ele é um Deus paciente, é um Deus tolerante. E se Ele é assim, porque eu e você também não devemos nos comportar assim?
Meu querido, Deus, Ele tem uma paciência enorme com você. E por que então nós não temos paciência com as outras pessoas? Nós precisamos desenvolver paciência, tolerância, bondade para com os outros. É o que chamamos hoje de empatia. Você precisa se colocar no lugar do outro. Você precisa dar a oportunidade do outro se arrepender e não simplesmente julgar em um julgamento totalmente irreverente, irrestrito, imparcial, de você chegar e despejar toda a sua raiva naquela pessoa. Não, dê paciência, dê tempo, ame, porque é isso que você precisa fazer, porque Deus faz isso conosco. Então por que nós não fazemos isso com o próximo? Deus hoje te chama a ter um coração misericordioso, meu querido. Amém? E aqui já caminhando para o final, agora eu quero olhar para você que ainda não teve um encontro com Cristo, que ainda não teve um encontro com Jesus, que o seu coração está tomado de preconceito, está tomado de intolerância, que o seu coração está tomado de todo desejo ruim que você pode imaginar. E você às vezes fica desesperado porque você contempla essa injustiça que você tem no seu coração. Porque você se olha no espelho e fala, olha, que moral que eu tenho para apontar o dedo para alguém, que moral que eu tenho para fazer alguma coisa a respeito da vida de alguém. Eu me sinto o pior dos seres humanos, eu me sinto incapaz, eu me sinto sujo. Meu querido, minha querida, hoje você tem a oportunidade de se lavar do seu pecado. E eu quero te fazer um convite. Se você entendeu que precisa ser liberto desse tipo de pecado que você luta há anos, se você entendeu que você precisa receber uma pessoa, essa pessoa se chama Jesus, dentro do seu coração, e é uma pessoa que tem poder de mudar a sua vida, eu quero te fazer um convite. Eu quero que você, aí na sua casa, levante a sua mão. E ao levantar a sua mão, eu quero que você feche os seus olhos. E você repita uma oração comigo. Senhor Jesus, eu, Pai, te recebo hoje no meu coração, tendo consciência do meu pecado, e tendo consciência de que eu preciso mudar, de que eu preciso endireitar os meus caminhos, mas eu não consigo fazer isso sozinho, Pai, eu preciso da sua ajuda. Então que o teu Espírito Santo invada a minha vida, invada o meu coração e comece a mostrar aquilo que eu preciso mudar, e que eu hoje tenha um encontro com o teu Filho, Jesus Cristo, o Deus poderoso para mudar a minha vida, e que a partir de hoje eu confesso diante dos homens e diante de Deus, Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador, Pai. Eu te entrego a minha vida, o controle da minha vida está em tuas mãos, o que eu não tenho poder para fazer, o Senhor tem, Pai, então coordena a minha vida, no nome de Jesus, amém. E um outro convite, eu tenho para fazer para você, que talvez andou desgarrado do aprisco do Senhor. Talvez você é hoje um desigrejado e viveu julgando a igreja, não que a igreja não erre, mas hoje você entendeu que você precisa viver em comunidade, você precisa viver em comunhão, sendo pastoreado, sendo cuidado por alguém. Eu também te faço um convite aí na sua casa, para que você levante a sua mão e feche os seus olhos, e desde já eu como pastor, como representante da igreja, eu quero te pedir perdão por todas as vezes que a igreja falhou com você. Eu quero te pedir perdão por todas as vezes que a igreja errou com você, mas tenha misericórdia no seu julgamento com a igreja, tenha misericórdia e bondade no seu julgamento com a igreja, porque a igreja é composta de pessoas e as pessoas erram. Então agora nós devemos nos perdoar mutuamente. E eu, a despeito de quem você é, como representante da igreja, eu te convido a fechar os seus olhos e orar assim comigo. Senhor Jesus, Pai, cicatrize as feridas que a igreja um dia fez no meu coração, Pai. Eu recebo o perdão que o pastor Isaías proferiu
como representante da igreja, e eu também perdoo a igreja, e hoje eu quero ter comunhão novamente com o corpo de Cristo, Senhor. Pai, me aceite novamente, que eu possa viver em comunhão, respeitando o próximo, amando o próximo, e ajude a igreja também a se aperfeiçoar, Pai, a igreja a progredir, no nome de Jesus, é o que eu te peço, amém, Senhor. Você que aceitou Jesus, ou você que se reconciliou, eu quero que você entre em contato com o telefone que vai aparecer aí no seu monitor. Você entre em contato falando que participou do culto Quarta na Palavra e durante o apelo você foi tocado. E fale que você quer aceitar Jesus ou que você quer se reconciliar com a igreja de Deus. Que os nossos diáconos, eles vão te receber nesse telefonema e eles vão fazer de tudo para te colocar aqui, sendo pastoreado, sendo cuidado, sendo alguém que não julga baseado nos próprios preconceitos, mas alguém que recebeu a graça e entendeu que Cristo é o que nos une e Cristo é maior do que qualquer pecado que alguém possa cometer, meu querido. Amém? Que você possa ter essa mensagem no seu coração, que você possa ter essa mensagem viva hoje na sua vida. Eu te convido antes de encerrarmos esse culto, essa celebração, eu te convido agora na tua casa, você ter um momento devocional com Deus e entregar a sua vida completamente para Ele, abrir o seu coração e mostrar aqueles quartos escuros que há anos você já não mostra para Ele, e deixar que Ele te converta, Ele te traga a verdade em seu coração, amém? Se mostre para Cristo, se mostre para Deus Pai, se mostre para o Espírito Santo de uma maneira diferente, de uma maneira verdadeira. Confesse para Ele hoje os seus pecados, seja sincero na sua devoção, não seja um crente hipócrita, um crente falso, mentiroso. E eu gostaria que você fechasse os seus olhos, eu quero abençoar a sua vida para a gente encerrar mais essa celebração. Amém? Pai, que cada pessoa hoje que nos acompanhou na Rede Super, que cada pessoa hoje que nos acompanhou no YouTube, no Facebook, aonde quer que essa gravação chegue, que esse culto chegue, Pai. Eu rogo para que ele seja impactado pelo Teu Espírito Santo, transformado pela Tua Palavra e consiga contemplar aquilo que precisa ser mudado, Senhor. Eu te peço, Pai, que o Senhor fique conosco hoje e sempre, sempre, Pai. Que a Tua presença na nossa vida hoje, ela possa ser palpável, no nome de Jesus. Amém, Senhor. Que o amor de Deus Pai, que a graça do Filho Jesus Cristo e que a consolação e a comunhão do Espírito Santo de Deus seja hoje e para todos sempre com a igreja de Deus. Amém. Fique em paz, meu querido. Que Deus te abençoe.